Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto muito conhecido e muito importante chamado hipertensão pulmonar. Vamos lá? Como que funciona o coração normal? O coração é uma bomba que recebe o sangue com pouco oxigênio que vem do corpo todo e vai ser bombeado por esse coração para o lado direito do coração, que está representado pela essa parte azulada aqui, e vai bombear esse sangue com pouco oxigênio então para as artérias do pulmão, que estão representadas por esse T, em direção ao pulmão para receber oxigênio, né? Então é mostrado aqui no esquema. O sangue oxigenado volta pelo lado esquerdo do coração, essa parte avermelhada, e vai ser bombeado pelo coração, novamente, uma bomba que vai bombear esse sangue em direção à aorta e seus ramos para levar esse sangue cheio de oxigênio para o corpo todo. Então, qual que é a definição de hipertensão pulmonar? A hipertensão pulmonar é quando você tem uma pressão média na artéria pulmonar, que é esse vaso ilustrado aqui, acima de 20 milímetros de mercúrio, né? Então aqui está a artéria pulmonar, o tronco pulmonar, e as dividem em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Quais são as causas de hipertensão pulmonar? As duas principais causas de hipertensão pulmonar são um pulmão doente, então como é mostrado nessa figura, você tem um lado, aqui à esquerda, um raio-x de tórax de um paciente com pulmão normal, sadio, e à direita você tem um raio-x de um paciente com pulmão doente, né? Então, doenças no pulmão são uma das causas de hipertensão pulmonar, e a outra causa muito comum também é alteração de vasos e coração. Tá? Vou especificar um pouquinho mais para vocês aqui. Então pensa numa torneira que está conectada a uma mangueira e você vai abrir essa torneira. Com isso vai ter um fluxo de água por essa mangueira. Agora imagina que você vai abrir bastante essa torneira. Então o fluxo de água que está passando por dentro dessa mangueira é maior. Se você cortar essa mangueira e enxergar por dentro, enxergar a luz da mangueira, o que você vai estar enxergando? Você vai estar enxergando que quando você abriu bastante a torneira, aumentou esse fluxo, o líquido dentro da mangueira começa a fazer uma pressão em direção à parede da mangueira. Tá? Ou seja, o aumento de fluxo ocasionou um aumento de pressão. Exemplo que a gente tem disso são cardiopatias congênitas, que são malformações cardíacas de nascença, que você tem algum buraco no coração, que a gente chama de shunts, dentro do coração, que fazem que vá mais sangue para as artérias do pulmão do que deveria, né? Ocasionando um hiperfluxo pulmonar, um aumento do fluxo que vai para os vasos do pulmão, ou seja, acaba ocasionando também essa hipertensão pulmonar. E um outro jeito, outro mecanismo de você aumentar essa pressão pulmonar é quando você tem uma mangueira mais grossa. Então aqui você tem um exemplo, a mesma quantidade de água está sendo fornecida por essa torneira através dessa mangueira, só que vamos mudar agora a espessura da parede da mangueira. Então note o que vai acontecer quando eu aumento a espessura da parede da mangueira. Então a quantidade de líquido, a quantidade de fluxo que está passando é o mesmo, só que agora quando você tem uma parede mais grossa, o recipiente, o espaço que esse líquido tem para percorrer está menor, você acaba ocasionando um aumento da pressão nas paredes desse vaso, dessa mangueira, né? Então, a diminuição do calibre real da mangueira ocasiona também um aumento da pressão dentro dessa mangueira, dentro desse vaso. O exemplo disso, nós temos algumas doenças que cursam com a diminuição da luz efetiva do vaso, da artéria pulmonar, das suas ramificações, né? Por exemplo, nós temos como exemplo disso a hipertensão arterial pulmonar familiar, idiopática, entre outras. Agora, o terceiro mecanismo de alteração de vasos que cursa com hipertensão pulmonar é o mecanismo do ralo obstruído. Então, eu estou aqui com a minha torneira aberta, normalmente, só que agora eu vou pegar uma rolha e vou botar uma rolha na outra ponta da mangueira. Com isso, a quantidade de água que a torneira está fornecendo é a mesma, a espessura da parede da mangueira é a mesma, só que como
o líquido tem dificuldade de escoar pela outra ponta da mangueira, quando a gente corta a mangueira e enxerga ela por dentro, a gente vê que o líquido começa a fazer mais pressão na parede da mangueira por dificuldade de escoar. Então a dificuldade de escoar aumentada aumenta a pressão também. Então, que problemas, que doenças que a gente tem que pode ocasionar isso? Então, por exemplo, a gente tem algumas malformações no coração de nascença, por exemplo, a coartação da aorta, que é o que? É um aperto no grande vaso que a gente chama de aorta, que vem logo após o ventrículo esquerdo, né? O lado esquerdo do coração vai bombear o sangue, vai ter dificuldade de bombear esse sangue para frente, começa a acumular pressão e líquido para trás, de forma que aumenta a pressão na artéria pulmonar, que está aqui, né? Porque você tem dificuldade de escoar o sangue para frente, que você está vendo na imagem em vermelho. Comparando o coração e os vasos, né? Então, esse sistema da torneira, mangueira e ralo e a rolha, né? São exemplos para a gente poder entender um pouquinho melhor como funciona a fisiologia do coração e dos vasos na hipertensão pulmonar. Então, nesse caso, por exemplo, o lado direito do coração, que eu mostrei para vocês, esse lado com o sangue mais azulado, ele vai bombear esse sangue em direção às artérias pulmonares. Então, quando eu tenho um problema de aumento de fluxo para o pulmão, causando hipertensão pulmonar, eu estou fazendo uma referência ao lado direito do coração que está recebendo mais sangue, provavelmente para alguma cardiopatia, né? Em comparação, as artérias pulmonares, as arteríolas pulmonares, a referência delas aqui, elas são equivalentes à mangueira. Então, se eu tenho uma doença dessas arteríolas pulmonares que está fechando a luz efetiva dela, é equivalente a eu estar aumentando a grossura da parede da mangueira. E a questão da dificuldade de escoar o sangue, o líquido, né, o equivalente de colocar uma rolha na outra ponta da mangueira, é equivalente a eu ter um problema, um aperto na circulação do lado esquerdo do coração, né? Seja na aorta, seja na válvula mitral, seja nas veias, nas veias pulmonares. Tá? Então, novamente, pensando nessa equivalência, né, quando eu penso em causas de hipertensão pulmonar equivalentes ao lado da torneira, né, são o quê? Malformações cardíacas que causam hiperfluxo pulmonar. Quando eu penso em doença acometendo a espessura da mangueira, eu estou pensando em doença vascular idiopática familiar, eu estou pensando em tromboembolismo pulmonar, eu estou pensando em doença vascular após um hiperfluxo pulmonar prolongado. E quando eu penso no problema, na dificuldade de escoar esse líquido, uma obstrução, né? Então eu estou pensando em doenças que cursam com obstruções do lado esquerdo do coração. E aqui para vocês verem que a classificação de hipertensão pulmonar é imensa, então tem diversas classificações e diagnósticos que vão cursar com essa hipertensão pulmonar, mas entendendo o básico que eu mostrei para vocês de doença pulmonar, de doença de vasos do coração, né, o que a gente chama de doença de hiperfluxo, o problema da espessura do vaso pulmonar ou um problema de obstrução do lado esquerdo do coração, você consegue resumir bem essas principais classificações. E como que a hipertensão pulmonar prejudica o coração, né? Então pensa, o ventrículo direito que está embaixo da artéria pulmonar, que está bombeando esse sangue em direção à artéria pulmonar, inicialmente ele está normal, né? Aí com o aumento essa pressão pulmonar, ele tem que vencer um obstáculo. Então ele começa a ficar musculoso, como se estivesse fazendo uma academia. Então o tempo todo ele está tendo que fazer mais força do que ele deveria para poder vencer essa dificuldade de mandar o sangue para frente. Então, inicialmente, esse ventrículo direito, essa câmara do coração responsável por bombear esse sangue em direção às artérias pulmonares, começa a ficar musculoso, começa a ficar hipertrofiado. E depois ele começa a ter dilatação, ele começa a crescer. Tá? E finalmente, chega uma hora que o próprio coração, o ventrículo direito, não dá mais conta de bombear esse sangue, ele começa a ficar muito prejudicado a sua função. Então, ele cursa com disfunção, dilatação desse ventrículo e insuficiência cardíaca.
Qual que é a manifestação clínica equivalente, né? Então, um paciente que tem o ventrículo direito normal, que não tem uma hipertensão pulmonar, né, tem sua atividade física, não tem nenhum sintoma. E quanto mais essa hipertensão pulmonar e mais vai acometendo o ventrículo direito, mais o paciente vai ter manifestações de cansaço aos esforços, dificuldade para fazer atividades mínimas. E aqui é um protocolo da hipertensão arterial pulmonar na pediatria para mostrar para vocês como que é feita essa investigação. Então você tem a suspeita clínica, história familiar, aí você vai para os exames básicos, como o ecocardiograma, eletrocardiograma, raio-x de tórax, aí você considera fazer tomografia, mas assim, resumindo, para você poder bater o martelo no diagnóstico de hipertensão pulmonar, você tem que fazer um cateterismo cardíaco. E qual que é a função desse cateterismo? Então, como eu acabei de falar, ele serve para confirmar a hipertensão pulmonar. Ele ajuda a diagnosticar a causa da hipertensão pulmonar, que eu mostrei para vocês vários mecanismos, então a gente ajuda a diagnosticar essa causa e ajuda a orientar o tratamento, ou seja, vai ser alguns pacientes que têm hiperfluxo pulmonar, tem uma hipertensão pulmonar, porque está indo muito sangue para o pulmão, porque tem um buraquinho no coração, um shunt, né? Então a gente vai falar, opa, a gente também consegue orientar que esse paciente precisa ser submetido a algum procedimento para fechar esse buraquinho, esse shunt, que isso pode ser feito tanto pelo cateterismo quanto pela cirurgia cardíaca. Ou em alguns casos que você tem, você vai indicar medicamentos específicos para tratar essa hipertensão pulmonar. Como que é a sala do cateterismo? Então é uma sala de raio-x ao vivo, que a gente fala, que é um tubo de raio-x que fica emitindo radiação para o paciente, e a gente consegue enxergar por dentro do vaso e do coração do paciente através desses monitores. A gente preza por um atendimento humanizado, então os pais entram na sala do cateterismo junto com a criança, apenas após o início da anestesia que os pais se retiram. Isso diminui o estresse do paciente, diminui o estresse da família. É feito na maior parte com anestesia geral nas crianças, né? Nos adultos às vezes a gente consegue fazer com sedação leve. Então o paciente dorme no procedimento, não sente dor, nem lembra de nada. Tem uma duração média aí de umas 2, 3 horas. Começando com o cateterismo, a gente funciona a região da virilha, uma veia e uma artéria, tá? E através de tradutores e catéteres e fios guias, que são essas imagens mostradas nas figuras para vocês, a gente vai navegando por dentro dos vasos do coração do paciente. E o que a gente faz então, né? Então, o cateterismo diagnóstico que a gente faz para hipertensão pulmonar, na prática é medir pressão em diferentes câmaras do coração e coletar amostras de sangue em diferentes câmaras do coração para poder fazer cálculos e estimar fluxo pulmonar, estimar resistência vascular pulmonar, que na prática é como se fosse o problema de aumentar a espessura da mangueira, né, a doença do vaso arteriolar pulmonar. Então, um exemplo para vocês aqui de um cateterismo diagnóstico. Note que o catéter ele começa a navegar pelas câmaras do coração e através disso a gente consegue medir pressões em diferentes câmaras do coração e coletar amostras de sangue nessas diferentes câmaras. Então, por exemplo, a gente vai lá e vai coletar dados da veia cava superior. Então, a gente coleta gasometria. Depois a gente coleta dados do átrio direito do paciente. A gente coleta gasometria e mede uma pressão. Depois a gente vai para o ventrículo direito, gasometria e mede uma pressão. Depois para o tronco pulmonar, novamente gasometria e mede pressão. Depois a gente pega a pressão que a gente chama de wedge, ou a que a gente chama de pressão diastólica final do ventrículo esquerdo também. Então são todos os dados que a gente coleta para poder fazer esses cálculos que eu falei para vocês. Como que é o pós-procedimento imediato? Então o paciente sai acordado da sala, se alimenta após algumas horas do fim da anestesia, isso é variável de paciente para paciente. E sai as crianças com talas nos membros inferiores para proteger o membro e prevenir sangramento. Nesse local de punção, as pernas ficam imobilizadas por algumas horas, isso é variável de paciente para paciente.
que são exemplos de algumas talas, e exemplos de alguns pacientes com curativo oclusivo compressivo no local do cateterismo. Vocês vão ver que o curativo é maior do que, de fato, fica a cicatriz, que é bem discreta. O paciente transferido para UTI pediátrica para melhor recuperação anestésica, uma UTI humanizada com direito a acompanhante na maioria das vezes. É uma internação hospitalar curta de 24 horas, recebe alta geralmente ao dia seguinte ao cateterismo. O curativo, a gente pede para manter o curativo nas primeiras 24 horas e depois só lavar o local com água e sabonete. Tem uma cicatrização rápida, não precisa dar pontos. Aqui está o exemplo para vocês de um pós-cateterismo, o tamanho do buraquinho que é feito, né, bem discreto na região da virilha ali, da calcinha ou da cueca. E o pós-procedimento tardio, o paciente já é liberado para todas as suas atividades rotineiras já na alta hospitalar. E em termos de medicamento, não precisa de nenhum medicamento específico por causa do procedimento. Tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção e até a próxima.